A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. E estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando no livro de Marcos, capítulo 12, onde encontramos uma parábola que Jesus vai nos ensinar e procurarmos entender o seu significado, a sua interpretação para a glória do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 12 em diante, vamos aprender a palavra do Senhor. O título é A Parábola dos Lavradores Malvados. Veja, nós estamos aí já aprendendo, já comentando algumas parábolas. E hoje não será diferente para falarmos mais uma das parábolas de Jesus. Quero também agradecer a você que já é inscrito, que está conosco neste canal, que tem nos acompanhado, tem ficado conosco. Que Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês. A minha gratidão. A você que é visitante, que ainda não se inscreveu, mas sempre está nos visitando, sempre está clicando em nosso canal, olhando alguns conteúdos e saindo. Eu quero pedir hoje para você, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, você também irá receber os vídeos, alguns assuntos que estamos tratando sobre as parábolas de Jesus. É claro, temos também algumas mensagens, uns vídeos estão com as imagens boas, outras com as imagens um pouco que mais ou menos, mas o importante é que dá para ouvir a palavra do Senhor. Então, se inscreva e vamos glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Então, vamos lá. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 1, a parábola dos lavradores malvados. Veja, o versículo 1 diz: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arredou-a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Versículo 2. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que o recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Então, o que nós já poderemos de antemão aprender com esta parábola? É claro, precisamos saber que aquilo que não é nosso, não podemos tomar conta, possuir. Ou, se pegamos alguma coisa emprestado, temos que devolver. Mas nós temos alguns lavradores malvados, homens que queriam e tomaram posse daquilo que não era seu. Veja que Jesus vai nos trazer uma ilustração. Ilustração esta de que um homem, ele trabalha nas suas plantações e ali, nelas, ele vai então tendo a esperança de que no tempo certo ele vai colher fruto. Mas com todo o seu trabalho e dedicação, ele ainda faz em volta da sua vinha uma proteção para que animais ou até mesmo pessoas não entrassem, não invadissem ou viesse causar algum dano às vinhas que ele havia plantado. Mas a esperança de que no tempo certo ele irá colher. Mas ele então sai da terra, vai para outro lugar e não pode deixar a sua vinha, a sua plantação sozinha, não.
Então ele chama alguns lavradores, e dentre estes lavradores, todos eles iriam tomar conta, iriam guardar, iria cuidar, iria proteger aquilo que ele já havia feito. Mas, então, deixando estes lavradores, observe que ele sai e na sua confiança de que no tempo certo ele irá provar, saborear do fruto que ele plantou. Mas não é bem assim. Não foi desse jeito que aconteceu. Porque quando ele sai e os lavradores tomam conta, provavelmente estavam ali também cuidando, guardando, mas no devido do tempo que havia se passado, estes homens que foram contratados para olhar, para guardar e cuidar da vinha do seu senhor, eles começaram a querer tomar posse daquilo que não era deles. E quantas das vezes, meu querido, acontece isso? Queremos tomar posse daquilo que não é nosso. Às vezes, alguém confiou alguma coisa em nossas mãos, mas nós temos que ter a sã consciência de que não é nosso. E devemos devolver para a pessoa, pois a pessoa, mais cedo ou mais tarde, irá vir e querer de volta. E com este homem aqui, a parábola que Jesus nos conta, é que esta ilustração nos mostra que mais cedo ou mais tarde o dono vai chegar. O dono vai voltar e querer aquilo que é seu por direito. Mas os lavradores que regaram, que estão tomando conta da vinha, possuíram, achando que era dono daquilo que já estava construído. Mas no tempo certo, o homem que plantou, ele vai mandar um servo seu para que fosse recebido e assim também pegasse ou acolhesse um pouco dos frutos que ele plantou. Mas não foi assim. Os lavradores não recebeu. Os lavradores não deixaram entrar. Simplesmente os lavradores o atacaram, feriram e mandaram embora de mão vazia, como que se fossem donos da própria vinha, mas eles não eram donos. Só estavam cuidando daquilo que o seu senhor havia deixado. Mas o senhor manda outro servo e ele vai até os lavradores. Chegando nos lavradores, ele também é recebido a pedradas, ao ponto de ser ferido e também não levar fruto para o seu senhor, porque os lavradores não querem deixar, e então feriram e mandaram embora. Veja que o seu senhor não está querendo toda a plantação e muito menos o campo ou a vinha. Não! O que o seu senhor está querendo é um pouco do fruto do que ele fez. Porque ali ele derramou suor, ali ele derramou dedicação, ele usou do seu tempo para fazer aquela vinha e deixar pessoas tomando conta. Mas as pessoas, devido ao tempo que passou, achavam que já era dono da vinha e não queria deixar o próprio dono pegar dos seus frutos. Mas ele manda o terceiro homem. E quando vai diante dos lavradores, meus irmãos, olha que situação. Os lavradores agora faz diferente, fere ele, ataca ele ao ponto de matarem o servo que o enviou. Mas o homem está paciente. Observe que o primeiro, ele é ferido.
O segundo é apedrejado. E o terceiro eles matam. Mas o dono da vinha não desiste. Ele continua a enviar não só 3 ou 4 ou 5, e foi mandando, foi enviando, ao ponto que os lavradores começaram a ferir aqueles seus servos, e uns eles matavam e outros eles feriam. Irmãos, não podemos tomar conta daquilo que não é nosso. Ei, se está com alguma coisa nas tuas mãos que não te pertence, devolve para o dono. Se estás com alguma coisa que pegou emprestado, devolve para o dono, porque não é teu, é do que te emprestou ou do que te entregou. É só para cuidar, meu querido. Mas, irmãos, aqui para nós resumir e não tomar muito tempo. O dono da vinha tem um filho e agora ele não para, ele insiste, continua. E ele tem um pensamento: vou mandar o meu filho, e por certo, sendo o meu filho, filho amado, eles vão respeitar, vão considerar o filho que estou mandando, porque é dono também. Mas quando os lavradores souberam que o filho do homem estava ali, aquele que plantou as vinhas, que protegeu toda a vinha, que trabalhou, que custou o seu suor, e agora o filho vai lá para pegar, irmãos, fruto do que o seu pai plantou. Mas os lavradores têm uma ideia diabólica, ideia satânica, ideia que não vem de Deus, mas que vem do próprio homem e do adversário da nossa alma. Qual é a ideia? Vamos matá-lo, filho dele também, por certo, esse é o herdeiro, e a herança fica para nós. Ou seja, de todo jeito eles estão querendo tomar conta de uma coisa que não é deles, ao ponto de pegar o filho do dono da vinha, meus queridos, e tirar a vida, matar. Mas eles vão prestar conta, sim, porque observe que agora o seu senhor, o pai que mandou seu filho, o homem que havia mandado seus servos, tem uma ideia. Após da morte do seu filho pelos lavradores malvados, estão querendo possuir, estão querendo tomar, estão querendo pegar aquilo que não é deles com a força. Mas não é assim que funciona. Veja que agora o dono da vinha tem algo em pensamento. Ele vai até a vinha, e o que vai acontecer? Observe que agora o próprio dono vai e destruirá todos os lavradores, e ele pode passar a sua vinha para outros tomar conta. E assim, meus irmãos, qual é a moral desta parábola? Quantas vezes o nosso Deus tem levantado homens, o nosso Deus tem levantado pessoas para nos avisar, para nos alertar, para falar ao povo de Israel que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, e o povo não tem obedecido. Quantas vezes Deus tem levantado sacerdote e o povo não obedece? Quantas vezes Deus tem levantado profeta e o povo não obedece? Quantas vezes Deus tem levantado líderes cheios do Espírito Santo e o povo não obedece? Mas Deus então olha para a situação e envia seu Filho amado, Jesus Cristo, e o povo não obedece, ao ponto de pegar o seu Filho amado e o crucificarem, colocar coroa de espinho e ali crucificar, gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Quantas vezes o Senhor tem mandado, tem avisado, mas o povo tem rejeitado, até o
próprio Filho de Deus. Mas nós louvamos a Deus e agradecemos, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador. Ei, o Senhor estendeu a promessa que era do povo judeu para todos aqueles que o aceitarem e ali o adorarem e confessar que Ele é Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, mas, por certo, Deus queria sim destruir a humanidade, mas quando pensa em fazer isso, sabe o que acontece? Jesus entra em ação e mostra a palma da sua mão de que foi ferido na cruz do Calvário e intercede por toda a humanidade. Essa é a moral da parábola. Esta é a coisa grandiosa de que Jesus traz a ilustração deste homem, o dono da vinha, que plantou, que trabalhou, que criou e protegeu e deixou alguns homens para tomar conta, porém, pessoas malvadas, pessoas com um coração ruim, achando que poderia possuir aquilo que não era deles, do mesmo jeito. Quantos homens nós temos, meus irmãos, dentro das igrejas, achando que manda, que faz como quer, do jeito que quer, se esquecendo que Cristo é a cabeça da igreja. E para nós terminarmos aqui, irmãos, olha só que interessante. O versículo aqui para nós terminarmos, olha que coisa linda. O versículo 10 diz: ainda não leste estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e as coisas maravilhosas aos nossos olhos. Veja, tudo é para Ele, é por Ele, sem Ele nada do que se foi feito seria feito, porque precisou da misericórdia, da graça, da bondade do nosso Deus. Ei, então o que Deus colocou nas tuas mãos, cuida, zela, toma conta, porque Deus irá pedir conta daquilo que Ele deixou, que Ele confiou, e nós iremos devolvê-lo ao nosso Deus. Meus irmãos, eu não quero me estender. É uma meditação, é uma reflexão para nós neste dia. E assim reflita também. Tome consciência, e aquilo que não é seu, não queira possuir ou usar de engano para tomar conta daquilo que já tem dono. Tenha cuidado com isso, pois Deus está de olho em todas as coisas. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça seu coração. A parábola que nós aqui presenciamos hoje, a parábola que nós aqui olhamos hoje é dos lavradores malvados. Mas vamos ser diferentes em Cristo Jesus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor dos Exércitos.